Nesta hora, Senhor Deus, te pedimos pela vida do William, Senhor, que o Senhor o capacite, que o Senhor o use. Ó Pai, aquilo que ele estudou, Pai, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor Deus, a memória. E aquilo, Deus, que ele não estudou, que o Teu Espírito Santo, que é rico, que é poderoso, ó Pai, possa estar trazendo a mente do Teu Filho. Senhor, no nome santo de Jesus, Pai, que nesta hora o William venha diminuir e que o Senhor venha crescer, Pai. Então somente o usa, Pai, como vaso, como instrumento nas Tuas mãos. É essa oração que façamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Se eu dizer para os irmãos que eu estou tranquilo, eu vou estar enganando os irmãos. Que essa mensagem eu já vinha preparando há muito tempo. Aí o Biri já, na semana, falou: William, a mensagem está pronta? Falei: tá indo, Biri, vai fluir, esquenta não que vai fluir. Aí no sábado começou a ter uma dor de pescoço. Ontem eu fiquei resfriado, hoje eu fiquei com dor de cabeça. Mas em nome de Jesus, a palavra tem que ser pregada. Não importa como você está, você vai ouvir a palavra de Deus essa noite. Amém. Eu queria que você abrisse as vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 4, 5 e 8. Amém? Quem não achou, fala misericórdia. Amém, vamos ler. Capítulo 2, versículo 4, 5 e 8. Mas antes de nós lermos, eu queria perguntar para você: a nossa salvação é pela graça ou pela fé? Pela graça. Amém. Diz assim o texto: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela sua graça sois salvos. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu lendo esse versículo, eu posso perceber que muitas pessoas acham que simplesmente por estar dentro da igreja vai ser salvo, porque aceitou a Jesus e continua cometendo seus mesmos delitos, seus mesmos pecados. Mas Cristo morreu por nós, e graças a Deus que fez Ele vir à terra para pagar nossos pecados. E a cada dia que nós levantamos, tem muitas pessoas que não oram, tem muitas pessoas que não agradecem porque está respirando. Mas nós estamos respirando, estamos aqui hoje, estamos comendo, estamos se divertindo, brincando, é pela graça de Deus em nossas vidas. Ontem eu fui na rua levar a Radassa, aí eu estava fazendo o Sinaldo. Tinha um menino pedindo dinheiro, ó, falei: Sinaldo, aquele rapaz ali, eu conheço ele. Antigamente ele andava bem vestido, andava cheiroso, tinha, como o mundo diz, tinha tudo para ser o tal. Mas eu falei: tá vendo, Sinaldo? Isso aí é falta de Deus na vida dele. Porque quando nós buscamos a Ele, quando nós perseveramos nele, quando nós cremos que Ele é o Salvador de nossas vidas, Ele nos dá vida e nos muda completamente. Seja você aonde estava, seja você se estava em qualquer vício, Deus renova, Deus faz morrer o velho homem e viver um novo homem. E ali eu estava conversando com o Sinaldo, aí ele falou: infelizmente, muitas pessoas não dão ouvido à palavra de Deus. E isso não é só as pessoas aí fora não, porque tem pessoas que na igreja a gente fala, dá conselho, mesmo assim elas preferem viver no comodismo. E isso, muitas das vezes, elas não sabem o esforço que está sendo feito. Quando você, de madrugada, quando a gente ajoelha e ora por elas, Deus ouve as nossas orações. Mas Deus quer que as pessoas mudem primeiro para depois Ele abençoar. Claro que não vai ser do dia para a noite que vícios ou outras coisas vão acontecer, como as pessoas esperam milagres. Hoje em dia a gente vive na época do milagre. Deus vai agir um milagre. Mas muitas das vezes a pessoa não se toca, não faz por onde. Eu quero um carro. A pessoa, eu quero esse carro, quero outro carro.
Mas primeiro, para ter o carro, a gente precisa ter combustível, precisa ter dinheiro para fazer a manutenção do carro. Como a manutenção do carro, a gente precisa gastar dinheiro, assim a nossa vida com Deus. A gente precisa gastar tempo com Deus. A gente precisa estar em comunhão com Ele diretamente, estar buscando, estar lendo Ele. E também eu queria agora que os irmãos abrissem também, em Efésios também, capítulo 4, versículo do 3 ao 6. Diz assim: por esta causa, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Muitas das vezes, quando a gente vai pregar para a pessoa aí fora, para o ímpio, a primeira coisa que, se a pessoa já for desviada, ela fala: não, eu já conheço a Bíblia, já conheço o Cristo, eu não preciso dele. Mas as pessoas estão enganadas, porque nós precisamos de Cristo a toda hora, a todo instante. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe o esforço que nós fazemos para estar ali. Talvez você venha do seu trabalho e vai direto para o culto dos varões, para o culto das varoas, vai para o mútuo ajuda, e isso é um esforço que nós fazemos. Por quê? Não é um esforço para vangloriar o nosso nome, mas para a glória de Deus, porque a gente está ali para acrescentar no reino. Nós estamos ali para fazer o que Cristo parou. Nós estamos fazendo a continuidade dele, que é o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, que a gente possa sempre estar se esforçando. Muitas das vezes a gente acha que acordar cedo para EBD é coisa chata, mas em outra hora eu acordava cedo para ir para o futebol, gente, domingo, ficava jogando até 3, 4 horas da tarde, e quando falavam, a Cristiane, eles falavam: William, vamos embora para EBD. Eu falava: pô, mas acordar cedo, enquanto outra hora eu acordava mais cedo do que para EBD para poder jogar bola. E isso, eu creio que há muitas orações, tanto da Val como minha esposa, outros irmãos, eu consegui decepar isso na minha vida, porque eu creio que é mais importante a palavra de Deus, é mais importante estar vivendo em comunhão, estar buscando, do que estar na beira de um campo, do que estar em beira de bar ou fazendo outras coisas. Porque Deus, Ele pode falar contigo à noite, outro dia, mas o domingo é especial, foi separado para Deus, que a gente sempre possa colocar em primordial Cristo e não outras coisas do mundo. Porque quando a gente coloca Cristo em primeiro lugar e busca Ele e o reino e a sua justiça, as outras coisas serão sempre acrescentadas em nossas vidas. E o que serão acrescentadas? É bens materiais? Não, é a diferença que a gente vai fazer aonde a gente andar. Porque já reparou em Campo Grande, foi aquele senhor gritando: arrependei-vos, arrependei-vos. Muitas pessoas passam ali e criticam aquele senhor: ah, ele é maluco, ele é aquilo. Não, ele está fazendo o que nós também deveríamos estar fazendo. Porém, a gente às vezes passa ali e julga. Mas a Bíblia diz: como tu julgares, vocês serão julgados. Então, toda vez que você vê alguém evangelizando, alguém dando a palavra, pelo contrário, você pare, escute. Se você assim puder, escute. Por quê? Porque toda oração e toda a palavra que vem a nós é sempre bem-vinda. Oração e palavra de Deus nunca é demais em nossas vidas. Eu tenho um exemplo que no acampamento jovem, há alguns anos atrás, a Val chegou para mim e falou assim: William, vamos? Aí eu falei para ela: ô Val, eu não vou. Por quê? Nesse final de semana vai ter uma semifinal e no domingo também. E no outro vai ser a final dos 2 campeonatos. E nós vamos passar para a final. O que aconteceu? Chegou no sábado, eles perdemos, e no domingo perdemos. Aí não teve jeito, eu tive que ir para o congresso. Aí ela falou: tá vendo? Isso aí é muita oração que nós fazemos. Quer dizer, eu posso ver que há muito esforço para a gente estar em comunhão com Deus. Há muita oração para a gente estar buscando. Por isso você tem que sempre olhar para o irmão e fazer o esforço para ele nunca se desviar. Você está sempre orando por ele. Se você está ali pregando para uma pessoa, nunca desista, porque teve um dia que alguém estava pregando por você e não desistiu.
Cristo, mesmo sofrendo, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo cuspido, Ele nunca desistiu de mim e nem de você. Por isso, vocês têm que estar sempre buscando Ele, se esforçando para dar o seu melhor. Também quero ler aqui em Efésios, capítulo 3, versos de 1 a 6. A palavra diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispersão da graça de Deus, a mim confinada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membro do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui, irmãos, eu posso entender aqui no versículo 1, que ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Aqui ele foi preso, mas não foi preso porque ele estava estava roubando, estava matando, não. Foi porque ele estava pregando a palavra. E ali ele foi prisionado. E isso a gente vê hoje em dia, aí fora, na Turquia e em outros países, que é proibido de falar a palavra de Deus. Enquanto aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no nosso bairro, a gente pode falar livremente e a gente tem deixado a desejar. Por isso, Paulo foi aos gentios. O que é os gentios? Os gentios era o povo que não era judeu. Naquela época, os judeus achavam que ele era o bambambam. Se a gente for trazer para o dia de hoje, era assim, ó. O Brasil só tinha Cristo, o Brasil só tinha Jesus, e o resto das nações não tinha. Então a gente é privilegiado. Então Paulo abriu mão de pregar no Brasil para poder pregar lá fora. Para quê? Para trazer vidas para Cristo. Assim tem que ser com as nossas vidas. A gente tem que largar o nosso comodismo. E a gente vê de repente um irmão ali que a gente quer que esteja com a gente na igreja, e a gente não chega lá, não dá uma palavra, não traz ele para a igreja. Pô, irmão, vamos lá, o culto é bom, o culto é legal. Porque as pessoas pensam, tem algumas igrejas aí que apaga a luz, tem negócio vermelho, começa a gritar, mas graças a Deus na nossa igreja não tem isso. E as pessoas visam muito isso. Então a gente tem que sempre pregar e trazer as pessoas para junto de nós, porque quando a gente traz para junto de nós, nós temos a luz. Nós temos que ser luz em meio às trevas desse mundo, que nada presta. Nós temos que ser sal, para que as pessoas vejam a diferença em nossas vidas. É tão legal quando a gente vai a algum lugar, a pessoa chega e fala: pô, aquele ali é cristão, aquele ali serve a Deus. Isso é muito legal, mas seria mais maravilhoso se todos nós fôssemos cristãos, os nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas, aonde quer que a gente ia, todas as pessoas fossem cristãos. Aí Paulo, depois de um tempo, ele é solto, ele estava cantando e orando na prisão, e as correntes arrebentaram, as portas se arrebentaram. Aí, o que os oficiais da época mandaram? Tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Quer dizer, as pessoas viram nele que ele servia a um Deus verdadeiro, servia a um Deus que fazia a diferença, que faz milagre, que fazia milagre, faz milagre hoje. Por isso você nunca pode desistir daquelas pessoas. E também no versículo 4 diz assim: pelo que quando leis, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E o que é o discernimento? Para muitas pessoas é apenas você entender: para que serve a farinha? Para fazer pão. Tá, mas é para que ela serve em todas as coisas? É para fazer muitas coisas. Assim, a gente precisa ter a sabedoria, para quando a gente está no nosso ministério da igreja, a gente está realmente ali porque Deus nos colocou, e não porque a gente gosta. Eu gosto de tocar música, eu gosto de
de orar, eu gosto de recepcionar as pessoas. Não, você tem que aguardar em Deus e perguntar a Ele o que Ele quer que você faça, porque muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós agimos antes de consultar a Deus, e quando nós fazemos isso, o que acontece no futuro? A gente quebra a cara, a gente fica triste, nosso coração fica amargurado. Mas por quê? Porque a gente não perguntou a Deus o que a gente tinha que fazer. E quando a gente pergunta a Ele, às vezes Ele demora a responder, porque tudo é no seu tempo, Ele faz tudo no seu tempo. Aí a gente vai ficar murmurando, pô, Deus não me respondeu, Deus não falou comigo. Mas a gente tem que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus, porque na palavra dele diz, os vossos sonhos são... Os meus sonhos são muito melhores e maiores do que os seus. Então a gente sempre tem que estar ligado, sempre tem que estar fazendo a palavra dele, sempre pregando o id a toda criatura, e estar perguntando a ele o que a gente tem que fazer. Que muitas das vezes a gente quer um emprego, o que a gente faz? Vai lá e bota o currículo, faz entrevista. Mas antes a gente não consultou a ele se realmente aquele emprego era pra gente. Aí o que acontece? A gente entra no emprego, tá ganhando 5 mil. Pô, aí você começa a ter uma folga no sábado e domingo. Aí daqui a pouco começa a apertar, aí sábado você já não pode mais. Ou então domingo. Aí você começa a perder o teu domingo que você tinha de folga para poder buscar ele, para poder estar ali com os irmãos na igreja, você já não vai mais. Aí você começa a desanimar. Quando você se toca, você já saiu da igreja, você já está afastado de Cristo. E Cristo não quer isso. Cristo quer que você esteja com Ele. E quando você invocar e pedir a Ele direção, Ele vai te mostrar. É só você aguardar, porque tudo é no tempo dEle. No versículo 6 diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Co-herdeiros, essa palavra a gente pode, ao ler, a gente entende, pô, é o nosso irmão. Não, o herdeiro verdadeiro é Cristo Jesus, é o único herdeiro. A gente é co-herdeiro porque Cristo morreu por nós e nós somos filho do Pai. Então, como no congresso retrasado nós falamos, membros, nós citamos, qual a sua função. Ali você tem que saber qual a sua função. E aqui, cada um tem que saber qual a sua função no corpo de Cristo. Por quê? Porque se eu quiser tocar bateria e o Davidson quiser tocar também, daqui a pouco a gente vai estar entrando em atrito. Então, Deus fala, eu quero que você vai tocar bateria, eu quero que você vai evangelizar. Cada um tem a sua função ali na igreja, cada um tem a sua função naquele corpo. Por quê? Para o corpo funcionar. Porque os alicerces é Deus, nós somos apenas o edifício. Cada um que vai entrando no edifício, o edifício vai crescendo, vai funcionando e vai fluindo. E a gente pode perceber que muitas igrejas andam cheias. Mas será que elas estão cheias, estão com qualidade? Será que elas estão cheias e todas as pessoas ali frequentam o MBD, frequentam o culto no lar, frequentam o domingo à noite? Por quê? Porque o povo vive hoje de quantidade e nós temos que viver de qualidade. Ali temos 10 pessoas, mas essas 10 fazem a diferença. E é ali que a gente tem que fazer a diferença. Somos 10, mas esses 10 têm que fazer a diferença. Não é estar em 100 e 10 só fazem a diferença. Porque Cristo, Ele não quer a gente assim. Ele quer que todos fazemos a nossa vontade no corpo dEle. Todos têm que trabalhar, cada um na sua função, cada um no seu lugar. E ali também diz, essa palavra eu pude entender, porque ali as pessoas na igreja, até mesmo fora, fazem alguma coisa, mas não fazem por amor, não fazem porque pediu direção a Deus. Fazem ali porque gostam de fazer. E Cristo quer que eu e você fazemos, mas com a direção dele. Não adianta ele estar à frente de ministério, não adianta ele estar à frente de ser líderes e eles não fazerem diferença. Tem que fazer diferença tanto na igreja, como nas nossas casas e como nas ruas. Porque ali a gente vai conseguir trazer aquelas pessoas para o nosso lar. Ali a gente vai conseguir trazer aquelas pessoas para a casa do Pai. Ali a gente vai conseguir resgatar vidas. Com outra hora a gente julgava que estava perdida, que já era passado. Eu vou trazer um exemplo para os irmãos, que hoje o subtema é fortalecidos conseguimos alcançar.
muitas pessoas falam, em termos de futebol, que a torcida faz a diferença, que a torcida é o 12º homem. Aí fala, a torcida empurra o time. É a mesma coisa, mas na verdade a torcida não empurra o time. Se os 11 atletas que vão entrar não fazerem a diferença, não estarem cada um fazendo o seu papel, cada um dando a força um para o outro, o que eles vão conseguir? Vão conseguir nada, porque na verdade, como diz o nosso tema, juntos fortaleceremos as mãos para a boa obra. E não vai adiantar nada ter talvez a maior torcida do Brasil, ter talvez o melhor time, mas muitas das vezes isso não adianta, porque Cristo não vê por quantidade, Cristo vê por qualidade. E juntos a gente tem que caminhar dando forças um para o outro, para que o Evangelho possa ser pregado, as pessoas possam vir e adorar a Deus. Nesse momento vou pedir para a igreja ficar de pé, fechando nossos olhos, e vamos cantar uma música. E nesse momento você tem a liberdade. Se nessa noite você não se sente fortalecido, você não se sente que está lado a lado com o seu irmão, você possa chegar aqui na frente que nós iremos orar por você. Porque a nossa vida tem que ser lado a lado com nossos irmãos. Porque nada adianta a gente estar na igreja e estar talvez brigado com o irmão, brigado com o outro. Não há nada que possa derrotar tudo que essa noite você possa ouvir essa música, tudo que foi falado, desde o momento que foi começado o culto, você possa refletir, você possa estar olhando para a sua vida e ver se realmente você está fortalecido para que eu e você possa alcançar o que Deus quer em nossas vidas. Você possa nesse momento estar olhando para o teu eu. Será que verdadeiramente estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Será que verdadeiramente nesse momento eu estou fortalecido? Será que nesse momento eu posso sair fora e falar que Deus está comigo, porque o Espírito Santo anda com vocês, mas vocês têm que querer, porque a palavra dele diz em João 15,16, não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi vós, porque Deus quer fazer na sua vida uma morada, Deus quer fazer na sua vida, trazer para outras famílias exemplo, porque nós em Cristo somos mais que vencedores, e juntos podemos fazer coisas que você nem imaginou, porque Cristo habita em mim, Cristo habita em você. Por isso você tem que pensar, você tem que analisar a sua vida. E se hoje você não se sente fortalecido, se hoje você não se sente realmente lado a lado do seu irmão, que você possa começar a refletir, que você possa começar a voltar ao primeiro amor, porque aquele primeiro amor que a gente sempre vai naquele gás, eu quero estar na DBD, eu quero estar no mundo lá, eu quero estar evangelizando. Será que realmente isso está na sua vida hoje? Aquele primeiro amor? Será que realmente você pode falar para o teu irmão, pode contar comigo? Será que você pode realmente falar isso? Que a cada dia a gente possa vencer o nosso eu, possa diminuir o nosso eu, crescer mais de Deus nas nossas vidas, porque Ele a cada dia tem algo para acrescentar na minha e na sua vida. Simplesmente basta nós juntos podemos alcançar, juntos nós podemos fazer maravilhas, mas isso depende do nosso individual. Não adianta nada, a gente está na igreja, a gente está vivendo ali, se ele chegar em casa, estiver a luz, pegar nossas esposas, bater nossos filhos, será que isso vai ser edificante para nossas vidas? Porque a família é uma constituição de Deus, e para o mundo a família é uma constituição falida. E eu creio que não é a mesma coisa que Deus fez. Por isso, nessa noite, você pode estar refletindo. Você vai estar vendo como Deus é bom conosco, Deus é bom comigo, contigo, o que já nós passamos, e quantos irmãos estenderam a mão para estar juntos comigo, contigo,
Quantos irmãos deram o seu ombro para a gente chorar? Quantos irmãos deram a mão para nos levantar? Quantos irmãos já fizeram, nos esforçaram para estar nos buscando? Quantas vezes irmãos já perderam a madrugada, já perderam ali a sua noite de sono, orando pela minha e pela tua vida? Será que isso não valeu a pena? Será que não valeu a pena o esforço de Deus para a sua vida e para a minha vida? Porque nós temos que estar edificados na rocha, nós temos que estar juntos para que podemos alcançar, porque fortalecidos podemos alcançar. E nessa noite você tem que estar fortalecido, meu querido, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Por isso eles têm que buscar, têm que edificar-se, meu Deus. Ó, Deus, muito obrigado, Pai. Nessa noite você pode estar refletindo na sua vida. Amém. Eu creio que Deus falou contigo aqui nessa noite. Se você recebeu a palavra do Senhor, eu queria te convidar a vir aqui na frente, como eles fizeram. A palavra de Deus ela é tremenda, como o William falava aqui, que juntos nós conseguiremos alcançar. E muitas das vezes nós temos andado sozinhos, nós temos andado, talvez, como achando, Senhor, que nós vamos conseguir alcançar. Mas a palavra de Deus ela é tremenda, que ela fala que nós devemos andar em Deus, para que quando um cair, o outro levanta. E nessa hora tu tem a oportunidade ainda de vir aqui para receber essa oração. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você tenha tentado aqui nesse lugar encontrar um refúgio, ouvir a palavra do Senhor, mas Deus está falando contigo desde o primeiro dia e você não tem dado crédito à palavra do Senhor. E nessa noite eu te desafio, você que precisa de uma oração, você que precisa talvez de uma reconciliação com o Senhor, vocês talvez que está aqui nessa noite ainda não conseguiu sentir a presença de Deus. Eu queria te convidar, você sair do teu lugar e vir aqui para que nós possamos estar orando nessa hora. Deus, a tua palavra é tremenda, Pai. Pai, nessa hora, Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, pela tua palavra que foi falada aqui nesse lugar. Deus, a tua palavra é tremenda, Senhor, Deus, ó Pai, e alcançou vidas, Senhor. E eu creio, ó Pai, que essas vidas que aqui na frente estão, que ouviram a tua voz e obedeceram, ó Pai. Penso que a partir dessa noite, Senhor, vai ser uma vida diferente, ó Pai. Penso que nessa noite tu possa derramar sobre eles mais uma porção do teu Espírito Santo, ó Pai. Deus, nessa noite, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa alcançar vidas aqui, ó Pai, porque a tua palavra, Senhor Deus, ela é fiel. A tua palavra ela é remédio para aqueles que estão perdidos. A tua palavra ela é uma bússola para aqueles que estão, ó Pai, perdidos. Ó Pai, Deus, nessa noite, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, porque tu é fiel, Deus. Aquilo que tu promete na vida do homem, tu cumpre, ó Pai. Deus, muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém.